Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você. E essa semana eu quero trazer alguns devocionais relacionados a um dom muito importante que o Espírito Santo tem me incentivado nesses últimos dias a trazer esse ensino para vocês em forma de devocional. Eu quero, através desse devocional, por ser mensagens mais curtas, poder trazer várias mensagens para poder aumentar o seu conhecimento e para que você possa ter esse desejo de orar no Espírito. Esse é o tema que nós vamos estar tratando hoje. Orar no Espírito. Pastor, o que é orar no Espírito? Orar no Espírito é a mesma coisa que orar em línguas? Orar em línguas é a mesma coisa que orar no Espírito? Orar no Espírito eu aprendo ou é um dom que o Espírito Santo me traz? Então, durante esses devocionais, nós vamos trazer algumas mensagens sobre orar no Espírito. E eu quero que você possa meditar comigo nessas passagens bíblicas, para que você possa, através dessas mensagens, permitir que o Espírito Santo de Deus fale com você, te traga direcionamento e que você possa usar esse dom tão poderoso que é orar no Espírito. Por muito tempo, queridos, eu venho praticando esse dom de orar no Espírito. Mas só agora, recentemente, o Espírito Santo tem me incentivado a poder trazer esse ensino de uma maneira um pouco mais detalhada. Então, aproveitando esse devocional, eu quero poder trazer mensagens curtas, mas que sempre traga direcionamento e ensino sobre essa área para você. Amém? Mas como sempre, eu quero começar orando por você. Eu quero poder começar orando, abençoando o seu dia, consagrando esse dia ao Senhor, e daí nós vamos direto para a palavra orar no Espírito. Amém? Curva a sua cabeça. Querido e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos na tua presença, consagrando ao Senhor esse devocional, o qual nós vamos estar falando desse dom, dessa capacitação que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas. Que ao ouvir essa mensagem, ao ouvir esse devocional, Pai, os teus filhos venham querer, venham desejar, venham ter fome e sede de poder praticar, de poder adquirir, de poder receber esse dom de falar numa linguagem sobrenatural. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco os teus filhos em tuas mãos, consagrando o dia deles, consagrando a casa deles, a família deles, tudo aquilo que as mãos deles se propõem a fazer. Eles venham ser prósperos em tudo que eles forem fazer hoje. Que eles sejam guardados e protegidos na sua saída, na sua chegada e em todos os lugares. Que as mãos do Senhor estejam sobre eles, guardando e protegendo eles. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos falar sobre esse tema, orar no Espírito. Esse tema que, como eu disse para você, eu pratico, queridos, ele já há bastante tempo. Tá? Isso modificou muito a minha vida e você vai entender o porquê que eu falo que ele mudou a minha vida. Tá? Você vai entender nessas mensagens que nós vamos ter de devocional
e você vai entender o porquê que orar no Espírito mudou a minha vida. Então vamos primeiramente partir do básico. Orar no Espírito e orar em línguas é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. E eu vou começar com um texto base para você começar a entender isso hoje aqui, tá bom? O primeiro texto que eu quero trazer está lá em Efésios, capítulo 6, verso 18. Efésios, capítulo 6, verso 18, o apóstolo Paulo fala sobre as armaduras do cristão e depois que ele termina a armadura do cristão, ele incentiva aos cristãos a orarem no Espírito. Olha só. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perceba então, queridos, que o apóstolo Paulo, ele termina de falar sobre a armadura do cristão e ele já incentiva aos cristãos a orarem no Espírito. Orem no Espírito. Ele já incentiva os cristãos a orarem no Espírito. Mas, ainda assim, orar no Espírito, queridos, ainda não responde a nossa pergunta se orar no Espírito e orar em línguas é a mesma coisa. Porque ali o texto ele só falou o quê? Orem no Espírito. Então vamos entender exatamente o que é cada uma dessas situações que muitas vezes complica a cabeça das pessoas, fazem confusão e as pessoas não sabem definir. Orar no Espírito e orar em línguas é a mesma coisa? Então vamos lá. 1 Coríntios também, capítulo 14, verso 4, ele vai falar sobre o dom de línguas, o falar em línguas. E ele diz assim: quem fala em línguas edifica. Guarda essa palavrinha. Edifica a si mesmo. Guarda essa palavrinha, que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quem profetiza edifica a igreja. Ok? Então, guardando isso na sua cabeça, que falar em línguas edifica, vamos lá para o outro livro que vai responder já a sua pergunta sobre se orar no Espírito e orar em línguas é a mesma coisa. Judas só tem um capítulo, capítulo 1, verso 20, vai dizer assim para nós. Deixa eu colocar aqui que ele não atualizou. Pronto. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, fazendo o quê? Orando no Espírito. Volto para vocês daqui. Vocês lembram lá do texto de 1 Coríntios 14, 4? Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Edificar. Agora, volta aqui para Judas e veja lá. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se. Olha a palavrinha de novo. Edificar. Na santíssima fé que vocês têm, fazendo o quê? Orando no Espírito. Ou seja, orar no Espírito e orar em línguas é a mesma coisa? Se eu oro em línguas e edifica, e se eu oro no Espírito e edifica, é a mesma coisa. Então, orar no Espírito e orar em línguas é a mesma coisa. E qual é a função de orar no Espírito? É me edificar, fortalecer, construir algo dentro de mim. E o que é o orar no Espírito? O que é o orar em línguas? É um dom, uma capacitação que o Espírito Santo derrama sobre você. Ele derrama sobre você. E nesse derramar desse dom sobre você, você fala nessa linguagem sobrenatural. Na onde que o Espírito Santo fala em você? No seu espírito. O Espírito Santo ele está dentro de você quando você aceitou Jesus. E ele está dentro de você fazendo uma obra.
Todos os dias ele está fazendo uma obra dentro de você, fazendo com que você se torne semelhança de Cristo dia após dia. Mas também ele vem sobre você, enchendo você de poder. O dom, o dom do Espírito Santo é um poder. É o poder. Então você é revestido de poder. O Espírito Santo, ele reveste você de poder, ou seja, orar no Espírito é um poder? Sim. Orar em línguas é um poder? Sim. É a mesma coisa. É esse poder sobrenatural onde o Espírito Santo te capacita a orar numa linguagem. E por que você tem que orar numa linguagem sobrenatural? Por quê? Você pode se perguntar, por que eu iria orar numa linguagem sobrenatural? Se eu posso orar no meu português mesmo, no meu idioma nativo. A Bíblia diz em Romanos 8:26 que nós não sabemos orar como convém. Nós podemos gerar palavras legais, frases boas, uma oração bonita, mas a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, Romanos 8:26. Então o Espírito Santo que está em nós, ele vem interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, deixa eu explicar para você. Dentro de você, ele vai gerar essa linguagem que você não entende, que parece ser estranha para sua cabeça. Ele vai gerar e numa parceria junto com você, você vai orar em outras línguas. Ou seja, o Espírito Santo gera e você vocaliza. E você começa a orar em língua. O que eu estou dizendo, pastor? Não sei. Porque quem ora em línguas não fala a homens. Quando você está orando em línguas, você não está falando para mim. Quando eu estou orando em línguas, eu não estou falando para você, eu estou falando para Deus. E falando o que para Deus, pastor? A Bíblia diz que mistérios. E esses mistérios, queridos, é uma oração perfeita. Porque como eu não sei orar como convém, o Espírito Santo gera em mim uma oração perfeita, aonde eu falo uma oração perfeita a Deus, aonde vai existir uma resposta perfeita e imediata sobre a minha vida. Então, quando a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 14:4, que quem ora em línguas edifica a si mesmo, quando lá em Judas 1:20 fala para que nós venhamos nos edificar orando no Espírito, é porque eu estou edificando, construindo e fortalecendo o meu ser. Coisa que talvez se eu orasse na minha linguagem natural, eu não faria. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Não confundam. Se alguém perguntar para você, orar no Espírito e orar em língua é a mesma coisa? É a mesma coisa. Me prova. Provo. 1 Coríntios 14:4 fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Edificar. Judas 1:20 fala que para que eu possa me edificar orando no Espírito. Se orar no Espírito edifica, se orar em línguas edifica, é a mesma coisa. Está entendendo? Como não é difícil, é fácil. E quem que ora em línguas? O Espírito Santo gera, porque é uma parceria entre eu e o Espírito Santo, uma parceria onde o Espírito Santo gera a oração em línguas e eu simplesmente faço o quê? Vocalizo. Então, partindo desse princípio que o dom de línguas, que a oração no Espírito, o orar no Espírito, a oração em línguas é um dom, e é um dom que me fortalece, é um dom que constrói a mente de Cristo em mim,
é algo muito importante para que nós possamos, dentro de um devocional como esse de hoje, podemos meditar. E se você ainda não ora no Espírito, eu incentivo você a poder participar com a gente desses devocionais, que vai trazer instrução, conhecimento, e tudo que traz conhecimento fica mais fácil. Quando o caminho das pedras é contado para você, como que você faz, fica mais fácil de você chegar lá. E isso mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou boa parte daquilo que eu sou hoje como ser humano, como cristão, foi devido a esse dom, esse poder que o Espírito Santo derramou sobre a minha vida e me capacitou a falar, que é o orar em línguas, que é o orar no Espírito. Amém? Eu quero agradecer você por poder estar com a gente e, claro, curta, comente, compartilha, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação para que você possa receber mais devocionais como esse que você está tendo hoje. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.